Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Então, na aula de hoje, nós vamos falar a respeito das leis que governam as trevas exteriores. E o que é as trevas exteriores e o que as pessoas precisam fazer, quais são as leis que elas precisam obedecer para merecer habitar nesse reino. Então, isso é o que nós vamos debater hoje. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre esse reino está em João capítulo 17, versículo 12, que fala assim, que os seguidores de Satanás são conhecidos como os filhos da perdição. E o que sabemos sobre os filhos da perdição? Então, as escrituras elas ensinam que a nossa vida, antes de estarmos aqui, nós vivíamos na presença de Deus. Apocalipse, por exemplo, ensina também que quando estávamos lá, na presença de Deus, houve uma guerra nos céus. E Lúcifer se rebelou contra o Pai, e Miguel, houve uma guerra nos céus contra Lúcifer, que era o dragão, contra Miguel. E as escrituras dizem em Apocalipse que Miguel saiu vencedor. Só que quando ele saiu vencedor, Lúcifer e seus anjos foram expulsos da presença do Pai por rebelião e foram enviados aqui para a Terra. Por isso que hoje nós temos esses demônios e espíritos imundos que habitam essa Terra. Esses são os filhos da perdição que foram expulsos da presença do Pai por rebelião. Então, esse é a primeira categoria. São os primeiros filhos da perdição que existiram. Só que não são os únicos. Porque da mesma forma que eles tiveram o arbítrio lá quando habitaram na presença do Pai, e eles fizeram a escolha errada, hoje na Terra, quando nascemos nessa Terra, nós também recebemos o arbítrio. E nós somos livres para escolher a liberdade e a vida eterna, ou o cativeiro e a morte, de acordo com a morte e o cativeiro do diabo. Então nós somos livres para escolher. A escolha continua. E a guerra também continua. Isso que é o interessante. Só mudou o campo, mas a guerra continua. Então todos que estão aqui na Terra, que conheceram o Evangelho de Jesus Cristo e se rebelarem contra ele, depois de terem conhecido, esses vão ser também os filhos da perdição. E todos que se tornarem filhos da perdição, a recompensa deles é esse reino que é conhecido como as trevas exteriores. A próxima escritura, ela se encontra em Doutrina e Convênios 88, versículo 32 a 35. E ela fala assim, eles não poderão habitar em um reino de glória. O que isso significa? Que existe 3 reinos de glória. Um é chamado de reino celestial, o outro é chamado de reino terrestrial e o outro é chamado de reino telestial. E que Paulo, se referindo a esses mesmos reinos, utilizou termos diferentes, mas querendo dizer a mesma coisa em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 e 41, que ele se refere a esses reinos como sendo a glória do sol, o outro a glória da lua e o outro a glória das estrelas. Agora, o que nós estamos falando que todos os filhos da perdição, eles não vão habitar e ter direito de habitar em nenhum desses reinos, porque esses reinos eles têm glória, e os filhos da perdição, que são filhos do Pai Celestial, eles não têm glória nenhuma. Então, em virtude de eles viverem como sem glória nenhuma, então foi preparado para eles também um lugar onde não tem glória. E esse local é chamado de as trevas exteriores. Lá não tem glória nenhuma. Só que as escrituras ensinam que esses que habitarem nesse reino de trevas, lá a aflição, o tormento vai ser eterno. E a profundidade e a grandeza da tristeza e o sofrimento que as pessoas que irão reinar nesse reino de trevas
vai ser tão grande que somente eles, os que foram designados para habitarem nesse reino, vão ser os únicos que saberão a profundidade do sofrimento que é lá. Então, que nós possamos ter o desejo no coração de permanecer firmes e guardar todos os mandamentos de nosso Salvador Jesus Cristo até o fim, porque ninguém, só esses vão merecer ir para esse reino, e vai ser merecido. Agora os outros, ninguém vai merecer habitar nesse reino. E nós possamos fazer escolhas sábias, enquanto há tempo. O outro ponto que eu quero compartilhar com vocês também é que todos os que conhecem o meu poder, isso é Jesus Cristo falando, e dele foram feitos participantes. Então, todos que conheceram o Evangelho de Jesus Cristo, as doutrinas verdadeiras de salvação e exaltação, e se rebelam contra essa lei e esse conhecimento que o Senhor concedeu para eles, e se rebelam abertamente, tem conhecimento, o mesmo que uma pessoa dizer assim, você está vendo o sol? E ela tem a coragem de dizer, não, não estou vendo o sol. E ela sabe que está vendo. Então, uma pessoa que conhece a luz verdadeira e se rebela contra ela e luta contra ela, se ela luta contra a luz, então isso significa que ela prefere viver e aceita viver em trevas. Então, por isso que o Pai, na sabedoria eterna dele, ele já providenciou um meio para que cada filho habitasse de uma forma confortável. Por incrível que pareça, as pessoas que preferiram lutar e preferem lutar contra Deus, já têm um lugar também preparado para elas, que é chamado de as trevas exteriores. O Pai, ele não vai forçar quem quer que seja a habitar na sua presença. A pessoa vai decidir, nós temos esse direito e poder para decidir. Agora, será que nós queremos? Nós vamos precisar fazer escolhas. E essa vai ser e esse período que nós estamos vivendo agora é um tempo de escolhas. Nós precisamos ser sábios e lutar para fazermos as escolhas corretas, usarmos o nosso arbítrio da maneira correta, enquanto temos tempo. Outro ponto que eu quero compartilhar com vocês, fala assim, deixaram vencer pelo poder do diabo e negam a verdade e desafiaram o meu poder. Então, essas pessoas que receberam maior conhecimento, em vez de elas serem gratas, elas não são. Elas fazem o contrário, elas debatem e lutam contra Deus. Em vez de elas aceitarem a verdade com gratidão, elas acham que aquilo é mal, que não faz parte delas. E elas acabam lutando contra a verdade. Só que tem um problema. Aquele que recebe a maior luz também vai receber, se rebelar com essa luz, contra essa luz que recebeu, aí vai receber também a maior condenação. Se preferiu ir contra a luz, então vai receber as trevas. E esse local também nas Escrituras é conhecido como as trevas exteriores, que nós estamos ensinando hoje para vocês. E o ponto final que eu queria compartilhar com vocês hoje é: não há perdão para essas pessoas neste mundo e nem no mundo vindouro. Então isso já é mais uma prova que teve, que nem eu disse no começo do vídeo, teve os filhos do Pai antes dessa terra ser feita e organizada, e também tem os filhos do Pai que também vão se tornar filhos da perdição aqui, nessa vida mortal. Só que se eles se rebelarem aqui contra a maior luz, eles também vão receber a pior condenação. Então essas são as condições, e são só algumas delas, que estão localizadas. Se vocês quiserem estudar depois, vocês podem, está lá em Doutrina e Convênio, seção 76, versículo 30 a 34.
são algumas informações extremamente importantes. Existem mais informações sobre eles, só que não vale muito a pena a gente debater sobre isso. Vamos deixar que aqueles, como eu disse, aqueles que habitarem lá, eles vão saber que não deveriam nunca ter lutado contra Deus, como estão lutando hoje em dia. Então essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês sobre os reinos, do reino das trevas, ou conhecido como as trevas exteriores. Eu espero que possa ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado pelo tempo de vocês e compartilhem. E muito obrigado e até o próximo vídeo.